Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Vamos de conhecimento. Vamos conhecer mais um pouco a palavra do Senhor. Com certeza Deus tem algo a falar conosco neste momento. Já quero pedir a vocês que estarão nos acompanhando para que vocês compartilhem, por gentileza, esse vídeo para que demais pessoas tenham acesso a esse vídeo, tá certo? O máximo possível que você puder compartilhar será uma bênção para a gente alcançar vidas nesta oportunidade. Tá bom? Com certeza Deus tem uma palavra para nós. Enquanto vocês estão aí se conectando conosco, deixa eu organizar aqui melhor a imagem para a gente estudarmos um pouco a palavra do Senhor. Meus irmãos, nós iremos nessa noite falar um pouco sobre um assunto muito importante. Vou falar sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Vamos falar sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Vamos aprender hoje o porquê que houve a multiplicação dos pães e dos peixes, tá bom? Então vamos aprender sobre isto hoje. Já quero de início falar para vocês que só se multiplica aquilo que se tem. Se você não tem nada, na verdade nada será multiplicado. Porque a multiplicação, ela só existe porque existe algo. Se você tem algo e você coloca nas mãos do Senhor, este algo ele vai se multiplicar. Nós vamos aprender isso hoje, o segredo da multiplicação. Existe um segredo. E se você tiver paciência para aprender comigo hoje sobre esse segredo da multiplicação, eu tenho convicção de uma coisa: a sua visão vai mudar, o seu pensamento vai mudar, você vai valorizar mais aquilo que Deus te deu, e por você valorizar e colocar nas mãos do Senhor aquilo que Ele te deu, haverá uma grande multiplicação. Então o segredo é este: é ter algo para que seja multiplicado. Isto eu falo nos dois sentidos: no sentido material e no sentido espiritual. Se você tem algo material e coloca nas mãos do Senhor, para que o Senhor faça multiplicar, pode ter certeza que haverá uma multiplicação. Se você tem algo espiritual de Deus na sua vida, um ministério, uma chamada, e você agora coloca nas mãos do Senhor a sua vocação, a sua chamada, e pede de Deus um aperfeiçoamento, que isto é o mesmo que multiplicação, pode ter certeza que haverá um dobro da unção de Deus, da graça de Deus sobre a sua vida. Então o segredo está em colocar na mão certa, que é as mãos do Senhor. Nós vamos aprender isso. Existe um texto muito importante no livro de João, que é o que nós vamos ler, e você vai ver o porquê que houve a multiplicação dos pães e dos 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos. Veja que multiplicação houve para alimentar
somente na contabilidade havia de homens 5.000, fora mulheres e crianças. Já imaginou? 2 peixinhos e 5 pãezinhos alimentar mais de que 5.000 pessoas? Por que que isso aconteceu? Primeira coisa que nós vamos aprender é que o texto vai nos informar que no meio daquela multidão, alguém tinha alguma coisa. Não se multiplica do zero. Não se multiplica do nada. Se multiplica de alguma coisa. E o texto, ele vai nos informar, e nós vamos ler agora, mas deixa eu mandar a paz aqui para alguns irmãos. Paz do Senhor para o irmão Wellington Silva, Everton Daniel, Deus te abençoe, Daniel. Edivânia Maria, amém, minha irmã, Deus abençoe. Então vamos para o texto sagrado, tá bom? Vocês que estão chegando agora, a gente vamos falar sobre o segredo da multiplicação. João capítulo 6, se você tiver uma Bíblia aí, seria bom que você abrisse. João capítulo 6, o versículo 1 diz assim: depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Versículo 4. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Olha o que diz o texto. Versículo de número 6. Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Versículo 8. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão, Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Aí o discípulo diz assim: mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Aceitaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaço dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Observe aqui comigo, irmão, tem um assunto muito importante aqui para nós. A primeira observação que eu quero fazer com os irmãos é que para acontecer a multiplicação, alguém tinha que estar com alguma coisa em mãos. Mas uma coisa me chama a atenção é que a Bíblia, ela vai nos informar que quem estava com os 5 pães e com os 2 peixinhos era um rapaz. Esse rapaz, ele não estava dentro da contabilidade, porque o texto vai nos informar
que foram contados 5.000 homens, fora crianças e mulheres. A tradução que eu estou aqui em mãos diz que ele era um rapaz. Em outras traduções fala que ele era um menino, e na verdade ele era um menino. Então ele não estava dentro da contabilidade dos 5.000. O que eu aprendo com isso aqui? Eu aprendo que não precisa seu nome aparecer, não precisa você se apresentar diante de ninguém, não precisa você levantar bandeira para ninguém e dizer, me coloca aí na contabilidade, eu quero estar entre eles. Não precisa. Mas no momento certo, em que Jesus pergunta para os discípulos se eles tinham alguma coisa. E eles não tinham nada, a não ser o que nós encontramos aqui na Bíblia, 12 cestos vazios. Interessante, olha aqui para mim. Aqueles que estavam com Cristo, que eram os discípulos, eles deveriam ter conhecimento que eles estavam em uma jornada com Cristo. E uma das coisas que não pode faltar em uma jornada é pão, é alimentação. Eles se incomodaram tanto, escute bem, em ver Jesus fazendo tanto milagres, que eles não se importaram em levar a alimentação. Então, quando Jesus vê aquela multidão, pergunta para o discípulo e diz, vocês têm alguma coisa aí para que nós possamos alimentar essa multidão? Aí o texto vai nos informar que eles não tinham nada. Mas a Bíblia Sagrada, ela vai nos informar com tamanha clareza que de repente André, ele traz um rapaz. E o texto vai dizer que esse rapaz, ou esse menino, ele tinha 5 pães e 2 peixinhos. Interessante que quem deveria estar com pães ali eram os discípulos. Quem deveria estar com mantimento ali eram os discípulos. Mas o texto vai nos informar que havia um menino no meio da multidão. Interessante. O menino não era obreiro. O menino não era pastor. O menino não era evangelista. O menino não era presbítero. O menino não era diácono. O menino não era auxiliar. Era apenas um menino. Mas era um menino que estava no meio da multidão fazendo uma diferença. Porque o que faz a diferença não é o título que você tem. Mas o que faz a diferença é quando o mestre precisar de você, você ter algo para oferecer. Entenda bem, Jesus deu um exemplo muito grande para os discípulos, provando para os discípulos que o Senhor não precisa de muita coisa para alimentar uma multidão. Ele só precisa de alguém que tenha alguma coisa para que ele possa multiplicar. O que eu aprendo com isso? Eu não sei se você tem muito, se você tem pouco, mas o que você tem, coloca nas mãos do mestre, porque ele tem o poder de fazer multiplicar aquilo que é pouquinho na sua casa. Entrega nas mãos do Senhor. Em vez de você murmurar, em vez de você abrir a boca e desagradar a Deus em palavras, agradeça a Deus pelo pouquinho que você tem em casa e coloca nas mãos do Senhor, porque Ele tem o poder de fazer multiplicar e ainda encher os cestos que estão na despensa. Olha aqui para mim, aquele moço, aquela criança, ele agora chega diante de Jesus e apresenta ao mestre aquilo que ele tinha. Irmãos, criança come muito. Se for igual a mim, quando eu tinha os meus 9, 10 anos, se brincasse, eu comia os pães todinho de casa e meus irmãos ficariam sem comer, porque eu comia de verdade. Hoje já não como tanto assim, porque o apetite não é tanto, mas eu estou falando de criança.
A criança poderia ter dito nada, eu não vou pegar os meus pãezinhos, eu não vou pegar os meus 2 peixinhos, a minha alimentação, e vou dar para ninguém. Porque se eu der para alguém, eu vou ficar sem. Mas não, ele levou aos pés do Senhor, ofereceu ao Senhor. E a Bíblia diz que Jesus pegou aqueles peixes e aqueles pães e deu graças. E os discípulos começaram agora a distribuir para a multidão que ali está. O texto vai nos dizer que eles comeram, que se fartaram. Porque quando nós colocamos o nosso pouco nas mãos do Senhor, Ele faz com que se multiplique sobre a tua casa, sobre a tua vida, de tão forma que aqueles que têm mais do que você, vai olhar para você que tem tão pouco e vai dizer, como é que ele e que ela vive tão bem, com tão pouco? Mas é porque o segredo está aí, que o que você tem está nas mãos do Senhor. E se está nas mãos do Senhor, está seguro. Se está na mão do Senhor, não vai lhe faltar. Olha o que diz o texto sagrado. Aí a Bíblia diz que os discípulos distribuem, comeram, se fartaram. Irmão, é muita coisa. E o texto vai nos dizer, olha o que diz o versículo de número 11. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu-os entre eles. E também igualmente os peixinhos, quanto queriam. Ou seja, eles comiam quanto queriam comer. Versículo 12. E quando já estava fartos, disse Jesus aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Analise comigo aqui, irmão. Jesus não disse para os discípulos, olha, o que a sobra, que sobrar, aquilo que restou no prato deles, tragam para o cesto. Nada disso. Olha o que diz o texto. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos discípulos, recolhei os pedaços que sobraram, não é o resto. Jesus não mandou os discípulos recolher o resto, como eu já vi alguém pregar. Que o resto, comeram tanto, que o resto eles recolheram e colocaram no cesto. Não, Deus não coloca resto no cesto de ninguém. Mas o texto vai dizer que eles comeram, se fartaram, e a sobra, aquilo que sobrou, eles recolheram e encheram 12 cestos de pães. Agora entenda o mistério aqui para a gente encerrar essa transmissão. Os pãezinhos estavam com um menino, os 2 peixinhos também. Os discípulos só tinham nas mãos apenas cestos vazios. Existem muitas pessoas dessa forma, que não tem mais o que oferecer para o povo, não tem mais alimento na sua despensa, não tem mais uma palavra de ânimo, não tem mais uma palavra de autoajuda, não tem mais uma palavra de exortação, uma palavra de correção. Na sua despensa, no seu cesto, não tem mais nada. São pessoas que seguem a Jesus, são pessoas que estão ao lado de Jesus, mas não tem nada para oferecer para o povo. Se a multidão fosse esperar a alimentação vindo dos apóstolos, dos discípulos, eles não tinham nada para oferecer. Morriam todos de fome. Por quê? Porque os discípulos não se importavam em alimentar o povo. Existe hoje nas igrejas muitos pregadores dessa natureza, muitos levitas dessa natureza, que não se preocupam em alimentar o povo, só se preocupa com seu autoestima, só se preocupa com o seu aparecer, com a sua eloquência, com o seu conhecimento, com a sua voz. Deus não está preocupado se você canta bem. Deus não está preocupado se você prega bem. Deus quer saber o que é que tem no teu cesto. Tem alguma coisa para oferecer para o povo? Tem alguma coisa para alimentar a multidão que está te ouvindo? Será que você está assumindo o altar da sua igreja, o púlpito da sua igreja, e ainda você tem alimento para o povo? Ou será que o povo está morrendo de fome? Ou será que o povo está ficando sedento, como Oséias disse, por falta de conhecimento meu povo está indo cativo? Por que isso? Porque estava faltando pão para o povo se alimentar. Quando falta o
pão na igreja, quando falta o alimento na igreja, no sentido espiritual que é a palavra, sabe o que acontece? Acontece o que aconteceu em Ezequiel 37. Vai ficar um vale de ossos secos. A tendência de quem não se alimenta é decair, o seu semblante decai. Vai faltando as proteínas para o seu corpo e a tendência é adoecer e morrer. Mesma coisa é alguém que só tem cesto e não tem nada dentro do cesto para oferecer para o povo, para alimentar o povo. Prega o que quer, o que vem na mente, o que acha. E o evangelho não existe essa expressão, eu acho que é isso, não. A palavra de Deus ela tem que ser pregada genuinamente. A palavra de Deus tem que alimentar o povo. Você foi chamado para alimentar o povo. Deixa eu abrir um parênteses para dar um conselho para os meus amigos pregadores. Assim como nós pregamos a palavra de Deus. Querido, se você é convidado para pregar, se você é convidado para louvar em uma igreja, você não foi convidado para doutrinar a igreja. Você não foi convidado para olhar a vestimenta de quem se veste bem ou quem se veste mal. De quem está vivendo a palavra e de quem não está vivendo a palavra. Entenda, cada igreja tem a sua doutrina. Cada ministério tem a sua doutrina. Eu tenho a minha doutrina. Eu sou um crente pentecostal, Assembleia de Deus. Eu tenho os meus ensinamentos. Eu tenho a minha doutrina. Mas eu sou um pregador da palavra. Se eu sou convidado para pregar em qualquer igreja, eu não vou pregar a doutrina de lá. Eu não vou bater na doutrina de lá. Não, é a doutrina deles. Eu fui convidado para pregar a palavra. Então, quando você chegar em uma igreja para pregar, pregue a palavra. Não vá querer expor a doutrina da sua igreja em outra igreja. Cada regimento tem o seu regimento. Cada igreja age da forma dos seus ensinamentos. Então aprenda isto, tá certo? Cada igreja tem a sua doutrina. Nós fomos chamados para pregar a palavra. Se você está em uma instituição, se você está dentro de um ministério, obedeça o ministério da sua igreja. O ensinamento e a doutrina da sua igreja. Amém? Vamos voltar para o texto. Os discípulos estavam com o cesto vazio. A minha pergunta para você que me ouve e que vai me ouvir ainda é essa. O que é que tem na tua despensa? O que é que tem dentro desse cesto? Será que tem alguma coisa? Ou está vazio, ou não tem mais nada? Ou será que se o Senhor procurar alguma coisa em você, não vai encontrar mais, assim como procurou na figueira? A figueira estava vazia, não tinha o fruto devido, porque estava vazia, não tinha nada. Assim como os discípulos estavam com os cestos, mas os cestos estavam vazios. Abrindo um parênteses aqui, para explicar uma coisa para você. Na presença de Deus, ninguém pode estar vazio. Na presença de Deus, você tem que estar cheio, não pode estar vazio. A Bíblia Sagrada diz: ninguém se apresente perante o Senhor de mãos vazias. Samuel, quando vai ungir Davi a rei, a Bíblia diz que, o texto diz assim, que Deus disse para Samuel: enche o teu vaso de azeite e vem, e vou te enviar à casa de Jessé. Então você tem que estar com o vaso cheio, com o cesto cheio, com a despensa cheia. Deus não conta com quem é vazio. Deus não conta com quem estar aí somente por estar em um ambiente e estar totalmente vazio. Não. Deus quer você cheio. Deus quer você com alimento para transmitir àqueles que te ouvem. Tá certo? Deus te abençoe. Deus te guarde. Deus te proteja. E que o Senhor possa fazer prosperar a tua casa. Que o Senhor possa fazer prosperar a tua vida. Que o Senhor possa fazer prosperar as tuas finanças. Creia e acredite. Não importa se você tem pouco ou se você tem muito na sua casa. Mas o que você tem, coloca nas mãos do Mestre. Porque vai multiplicar.
e além de multiplicar, ainda vai alimentar muitas pessoas para a glória do nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Se você tem um pedido de oração, coloque aí, que depois a gente estaremos orando por você, tá bom? Um abraço a todos que esteve ligado conosco. Eu peço a você que compartilhe esse vídeo. Não deixe de compartilhar. Se essa palavra foi edificante para a sua vida, saiba que muitos precisam também ouvir essa palavra. Que o Deus a qual nós servimos, Ele é um Deus de multiplicação. Então, libere essa palavra na vida de alguém. Compartilhe. Mande alguém. Marque alguém. Entregue essa palavra para alguém. Para que ele possa ser impactado por esta palavra. Deus abençoe. Um forte abraço. Fiquem todos na paz do Senhor. Essa mensagem, entre outras mensagens, estarão disponíveis no nosso canal do YouTube. Vá lá no meu YouTube, Evangelista, tá certo? Nome completo, Evangelista Jailson Silva, tá certo? Tem muitas pregações, muitas mensagens poderosas, estudos para edificação da sua vida. Então vá lá e seja abençoado, tá certo? Eu faço isso para abençoar a sua vida. Não é para querer aparecer, não. É dar de graça aquilo que de graça eu tenho recebido, que é a graça de Deus, que é a palavra do Senhor. Forte abraço a todos. Estaremos orando sim, irmã Irani Ferreira. Estarei orando pela sua família. Um forte abraço a todos. Compartilhe esse vídeo. Deus abençoe todos vocês. Que a graça de Deus e a sua infinita misericórdia seja com a sua vida, seja com a sua casa e seja com o seu lar nesta noite. Em nome de Jesus. Amém.